El Niño ou Super El Niño? O fenômeno já começou? Quais são os efeitos esperados para o Brasil e outras partes do mundo? No especial de hoje você vai entender tudo sobre esse fenômeno que vem preocupando climatologistas e autoridades em diferentes países. Para isso, ouvimos alguns dos especialistas mais renomados do Brasil. Você está no Olhar Digital e eu te convido a deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. Já deixa aqui também nos nossos comentários outros assuntos em que você gostaria de se aprofundar nos nossos próximos especiais. Vamos do começo, gente. Quando as águas do Oceano Pacífico Equatorial começam a aquecer acima do normal por vários meses consecutivos, os efeitos podem ser sentidos muito além da região onde isso acontece. Mudanças no regime das chuvas, ondas de calor, secas prolongadas e enchentes passam a ocorrer com maior frequência em diferentes partes do planeta. Conhecido como El Niño, esse fenômeno está entre os mais importantes reguladores naturais do clima terrestre. Embora receba atenção especial durante eventos extremos, o El Niño faz parte de um ciclo climático natural que ocorre há milhares de anos. Tá, mas e o nome? O nome El Niño surgiu na costa do Peru e do Equador. Pescadores locais observaram que, próximo ao período do Natal, correntes de água mais quente substituíam temporariamente as águas frias e ricas em nutrientes que normalmente predominam na região. Como o fenômeno aparecia na época do nascimento de Jesus Cristo, passou a ser chamado de El Niño, ou o menino, em espanhol. E aqui valem parênteses para explicar o La Niña. Enquanto o El Niño ocorre quando as águas superficiais do Pacífico Equatorial ficam mais quentes que o normal, a La Niña é caracterizada pelo resfriamento dessas mesmas águas, e os efeitos também tendem a ser opostos. Apesar de ser conhecido por populações locais há séculos, a compreensão científica do El Niño começou apenas no final do século XIX. Em 1891, o geógrafo e oficial da Marinha Peruana, Camilo Carrillo, publicou uma das primeiras descrições técnicas do fenômeno. Nas décadas seguintes, foram identificadas oscilações na pressão atmosférica sobre o Pacífico. Foi somente a partir da segunda metade do século XX que pesquisadores conseguiram demonstrar que o aquecimento das águas do Pacífico e as alterações atmosféricas observadas faziam parte do mesmo sistema climático. Desde então, satélites, boias oceânicas e modelos computacionais passaram a monitorar continuamente o fenômeno. Alguns eventos ficaram marcados pela intensidade excepcional. O El Niño dos anos de 1982 e 1983 é considerado um dos mais severos do século XX. O episódio provocou enchentes e deslizamentos na América do Sul, secas em outras regiões do planeta e grandes prejuízos à agricultura e à pesca. Já o de 1997 e 1998 é frequentemente citado como o maior da história, causando secas severas, enchentes devastadoras e impactos econômicos globais. Ao analisar o período, a Organização das Nações Unidas atribuiu ao El Niño mais de 20 mil mortes e 36 bilhões de dólares em danos à infraestrutura. Outro episódio de grande magnitude ocorreu entre 2015 e 2016. As temperaturas globais atingiram recordes históricos, enquanto diversas regiões enfrentaram extremos climáticos. E ainda mais recentemente, o El Niño acabou contribuindo para uma tragédia nacional. Como lembra o climatologista Carlos Nobre, doutor em meteorologia pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, e referência internacional em aquecimento global, que concedeu entrevista ao Olhar Digital. 2015 e 2016 foi um El Niño forte, já 2023 e 2024 foi um El Niño moderado. Mas olha só, mesmo sendo um El Niño moderado no Oceano Pacífico, ele induziu fenômenos extremos no Rio Grande do Sul e chuvas excessivas. Isso tem a ver com o aquecimento global, porque o El Niño ele acaba criando condições de fazer os fenômenos meteorológicos, tipicamente os ciclones extratropical, que são fenômenos meteorológicos que sempre existiram. O El Niño faz eles serem mais fortes no sul do Brasil. Mas, em 2023
2023 e 2024, o Oceano Atlântico estava muito quente, aumentou muito a evaporação da água, que é o vapor d'água, o que alimenta a formação das nuvens e das chuvas. Então é isso que está acontecendo. O El Niño está mais forte, porque o Pacífico está mais quente, mas aí os impactos distantes do Pacífico podem ser mais fortes devido ao aquecimento global. O alcance global do El Niño se explica pela forma como ele altera a circulação atmosférica. O calor acumulado no Pacífico tropical influencia correntes de vento que ajudam a distribuir energia e umidade ao redor do planeta. Como consequência, regiões muito distantes podem experimentar mudanças significativas no clima. Na América do Sul, os efeitos costumam ser especialmente evidentes. O sul do continente frequentemente registra aumento das chuvas, enquanto partes da Amazônia e do Nordeste brasileiro podem enfrentar períodos mais secos. Em países como Peru e Equador, enchentes e deslizamentos tornam-se mais frequentes durante eventos intensos. Na América do Norte, o fenômeno costuma modificar o comportamento do inverno. Áreas do sul dos Estados Unidos geralmente recebem mais chuva, enquanto determinadas regiões do norte registram temperaturas acima da média. Além disso, o El Niño pode influenciar a atividade de furacões nos oceanos Atlântico e Pacífico. Na África, os impactos variam conforme a região. Países da África Austral frequentemente enfrentam secas severas, comprometendo a agricultura e o abastecimento de água. Em contrapartida, áreas da África Oriental podem registrar precipitações acima do normal, elevando o risco de enchentes. Na Ásia, o fenômeno costuma afetar diretamente a produção agrícola. Países como Índia, Indonésia e Filipinas podem enfrentar redução das chuvas e secas prolongadas. Em alguns casos, a diminuição da disponibilidade de água afeta milhões de pessoas e compromete colheitas importantes para a segurança alimentar. A Oceania também sente fortemente os efeitos do aquecimento do Pacífico. Na Austrália, episódios de El Niño costumam estar associados a secas, ondas de calor e aumento do risco de incêndios florestais. Em eventos mais intensos, os impactos podem se estender por vários meses. Na Europa, as consequências tendem a ser menos diretas. Ainda assim, estudos mostram que alterações na circulação atmosférica global podem influenciar padrões de temperatura e precipitação em diferentes partes do continente, especialmente durante o inverno. No Brasil, os efeitos são conhecidos por meteorologistas e produtores rurais. A região sul costuma registrar chuvas acima da média, aumentando o risco de enchentes e deslizamentos. Já partes do norte e do nordeste frequentemente enfrentam redução das precipitações, o que favorece secas e incêndios florestais. O centro-oeste e o sudeste também podem experimentar mudanças importantes. Ondas de calor mais intensas e períodos prolongados de estiagem são alguns dos efeitos observados em diferentes episódios do fenômeno. Dependendo da intensidade do evento, setores como agricultura, geração de energia e abastecimento de água podem ser diretamente afetados. Sobre esse cenário, Paulo Artacho, físico com mestrado em Física Nuclear e doutorado em Física Atmosférica pela Universidade de São Paulo e professor titular do Instituto de Física da instituição, observa que os efeitos esperados no Brasil em 2026 são similares aos de 2024. Primeiro, secas muito intensas na região amazônica e no Nordeste brasileiro, com a consequente aumento das emissões de queimadas, e chuvas muito intensas no Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. E também um aumento de fenômenos de calor extremo no Sudeste, particularmente em São Paulo e Minas Gerais. Esse é o padrão meteorológico do El Niño que deve se repetir no segundo semestre de 2026. Os impactos econômicos costumam ser significativos. Um estudo publicado na revista Science estimou que os eventos de El Niño de 1982 e 1983 e de 1997 a 1998 causaram perdas globais que somam trilhões de dólares ao longo das décadas seguintes, em razão dos danos à infraestrutura, agricultura, pesca e produtividade econômica. Em 2026, o fenômeno voltou a chamar a atenção da comunidade científica internacional após o enfraquecimento das condições associadas à Laninha. Modelos climáticos passaram a indicar o desenvolvimento de um novo episódio de El Niño no Pacífico Equatorial.
Isso foi confirmado em 11 de junho e as previsões divulgadas por centros meteorológicos internacionais apontam alta probabilidade de persistência do fenômeno durante boa parte do segundo semestre de 2026 e início de 2027. Além disso, alguns modelos sugerem a possibilidade de um evento de intensidade elevada. Tem uma probabilidade muito alta, 96% de probabilidade dele chegar em setembro, outubro e novembro com uma intensidade forte e até muito forte. É altíssima a probabilidade desse El Niño realmente ser um dos mais fortes do registro histórico. Então, nós temos que estar muito preparados para isso. Um super El Niño pode vir no segundo semestre, mas nós temos que confirmar essa hipótese, digamos, no final de julho, começo de agosto. Isso vai depender de como El Niño se desenvolve de agora até o mês de agosto. Mas tudo indica que podemos sim ter um El Niño forte, mas a ciência ainda não consegue saber a intensidade exata desse El Niño, mas isso não quer dizer que nós não temos que nos preparar já para um El Niño médio, forte ou super forte. Nos últimos anos, pesquisadores têm dedicado atenção especial à relação entre El Niño e mudanças climáticas. O consenso científico atual aponta que o fenômeno continua sendo um processo natural. Entretanto, o aquecimento global, provocado pelas atividades humanas, pode intensificar algumas de suas consequências. Antigamente podia acontecer um El Niño bastante forte a cada 20, 30 anos. Agora pode ser que numa década já venham a acontecer um El Niño muito forte e no futuro, se continuarmos com o aquecimento global, até El Niños forte e muito forte podem ser mais comuns. Em um planeta mais quente, a atmosfera consegue armazenar mais vapor de ar. Isso significa que episódios de chuva extrema podem se tornar mais intensos. Da mesma forma, ondas de calor e períodos de seca podem atingir níveis ainda mais elevados quando coincidem com um evento forte de El Niño. A atmosfera terrestre já se aqueceu 1,5 graus Celsius como efeito da emissão de combustíveis fósseis ao longo dos últimos 150 anos. Os oceanos também se aqueceram, cerca de 1 grau Celsius no caso do Pacífico. Portanto, o El Niño já se inicia num padrão de temperatura mais alto do que existia há 50 ou 100 anos atrás. Isso intensifica o fenômeno El Niño, que é causado por um aquecimento anômalo das águas do Pacífico. Portanto, vemos as mudanças climáticas intensificando os fenômenos El Niño. Por que o aquecimento global pode fazer os El Niños ficarem mais fortes? Porque a temperatura do Oceano Pacífico já está aumentando, como em todo o planeta. Então, quando vai ter um fenômeno El Niño e a temperatura já está mais alta, vai induzir a todos os El Niños serem mais fortes. Então, isso a ciência já vem dizendo há muito tempo. Oswaldo Lucon, especialista em mudanças climáticas e pesquisador do Instituto de Energia e Ambiente da USP, ressalta que os riscos são sistêmicos. Os efeitos são múltiplos. Pode ver que aqui, nós estamos aqui no estado de São Paulo perdeu 1/6 do seu território para incêndios florestais. Crise hídrica, nós temos possibilidade de quebras de safra, né? A nossa economia é tão dependente do chamado agro, né? Da agropecuária e toda a cadeia econômica ligada a essa produção. O impacto social também é uma preocupação central, atingindo grupos mais frágeis, como crianças e idosos. Lucon alerta ainda para a desigualdade urbana no enfrentamento ao calor. Então, esses efeitos são muito fortes, além de efeitos sobre a saúde, principalmente de populações mais vulneráveis, né? Os mais idosos, os bebês, crianças pequenas, as pessoas que têm menos resistência, e ainda aquelas que habitam em regiões que são menos protegidas dessas variações de temperatura, regiões periféricas sem árvores, expostas diretamente à insolação, então essas chamadas ilhas de calor. Aí essas condições, elas vão se agravando, vão se acentuando, né?
e causam problemas de saúde pública, de morbimortalidade, como nós conhecemos, né? E tantas outras que as notícias não cansam de divulgar, né? Além disso, famílias de baixa renda geralmente dispõem de menos recursos para enfrentar perdas agrícolas, reconstruir moradias atingidas por desastres ou adaptar suas atividades econômicas às novas condições climáticas. É exatamente essa fragilidade estrutural que torna qualquer evento climático extremo um desastre social de grandes proporções. Revisitando os episódios mais críticos, como as enchentes de 2024 no Rio Grande do Sul, surge a dúvida sobre a real influência do fenômeno. Especialistas afirmam que um El Niño foi um dos fatores que contribuíram para o excesso de chuvas observado naquele período. No entanto, ele não explica sozinho a dimensão do desastre. Pesquisas indicam que fatores atmosféricos regionais e o aquecimento global também desempenharam um papel importante na intensificação das precipitações. Em outras palavras, o El Niño ajudou a criar condições favoráveis, mas atuou em conjunto com outros elementos climáticos. Embora ainda não exista certeza sobre a evolução do atual evento, se será um super El Niño, por assim dizer, alguns modelos climáticos indicam condições compatíveis com aquecimento oceânico muito acima da média. Caso esse cenário se confirme, os impactos podem superar aqueles normalmente observados em eventos convencionais. Entre os riscos adicionais estão ondas de calor recordes, secas prolongadas, incêndios florestais mais frequentes, perdas agrícolas significativas e o aumento do número de enchentes em regiões historicamente vulneráveis. Também existe a possibilidade de novos recordes globais de temperatura. Diferentemente de furacões ou tempestades isoladas, o El Niño não pode ser evitado. Por se tratar de um fenômeno natural ligado ao funcionamento do sistema climático terrestre, não existe nenhuma tecnologia capaz de impedir sua formação, por exemplo. O que pode ser feito é reduzir os danos. Por exemplo, investimentos em sistemas de alerta precoce, monitoramento meteorológico, planejamento urbano, gestão de recursos hídricos e adaptação da agricultura. Essas são consideradas as estratégias mais eficazes para enfrentar seus impactos. Primeira coisa é reconhecer o fenômeno. Segundo, estabelecer protocolos emergenciais, porque eles virão. Veja o que aconteceu com Porto Alegre. Ninguém previa isso. Veja as coisas que acontecem aqui em São Paulo, em Minas Gerais e em tantos outros lugares, o Pantanal que pegou fogo. Então, ficar preparado. Brigadas de incêndio, planos de contingência, de segurança hídrica, alguns locais mais frescos para as pessoas que estão expostas na rua, né, que tenham contato com água para se refrigerar, alguns lugares que tenham ar-condicionado. Primeiro é isso. E no médio e longo prazo é financiar a adaptação climática. Não há como se adaptar se não se falar antes de tudo em financiamento. Quer dizer, o dinheiro tem que sair de algum lugar. Creio eu, deveria sair pelo princípio do poluidor-pagador de quem consome e produz combustíveis fósseis. Paulo Artacho aponta que a agropecuária é um dos setores que mais serão impactados pelo El Niño. Secas intensas no Brasil Central reduzem a produtividade e chuvas intensas no Rio Grande do Sul pode acabar com a produção agropecuária do estado, como aconteceu em 2024. Então, todo cuidado é pouco, temos que monitorar a situação com cuidado, eventualmente mudando os períodos de plantio e colheita neste segundo semestre, para tentar minimizar os impactos do El Niño na produtividade agropecuária do Brasil. O especialista lamenta que o Brasil não tenha avançado muito na implementação de medidas que possam, de fato, proteger tanto a população quanto a economia do país em relação aos eventos climáticos extremos. Segundo ele, existem bons planos, como o Plano Adapta Brasil e o Plano Clima, mas que ainda estão no papel. Artacho se refere a duas iniciativas do governo federal criadas para ajudar o país a enfrentar os impactos das mudanças climáticas. A primeira delas é o projeto Adapta Brasil, lançado em 2021. A plataforma reúne mapas, indicadores e projeções que permitem a estados e municípios identificar riscos como secas, enchentes, deslizamentos e ondas de calor em diferentes regiões do país.
Embora tenha ampliado o acesso a informações estratégicas para o planejamento, o sistema não prevê diretamente a execução de obras ou investimentos. Na prática, seu sucesso depende de que os diagnósticos produzidos sejam transformados em ações concretas pelos governos federal, estadual e municipal. Já o Plano Clima 2024-2035 é a principal estratégia nacional para orientar a resposta brasileira às mudanças climáticas na próxima década. Elaborado a partir de 2023, submetido a consultas públicas em 2024 e lançado oficialmente em 2026, o documento estabelece metas e diretrizes para reduzir as emissões de gases do efeito estufa e fortalecer a adaptação do país aos eventos extremos. O plano contempla áreas como agricultura, infraestrutura, recursos hídricos, energia e defesa civil. Apesar da abrangência, grande parte das medidas ainda depende de regulamentação, definição de recursos financeiros e implementação pelo poder público para ser colocada em prática. Infelizmente, o Brasil não avançou muito na implementação de medidas que possam proteger tanto a população quanto a economia do país em relação aos eventos climáticos extremos. Temos bons planos, como o Plano Adapta Brasil, como o Plano Clima, mas esses planos, infelizmente, ainda estão no papel. Portanto, nós temos que reforçar as defesas civis para dar atendimento à população, precisamos reforçar o nosso sistema de saúde pública para atender a essa demanda maior causado por essas ondas de calor, inundações e grandes secas, e temos que nos adaptar ao novo clima. Isso tem que ser feito com programas de Estado, não um programa de governo, por longo prazo, porque o clima já mudou e vai continuar mudando mais ainda ao longo das próximas décadas. À medida que o planeta continua aquecendo, cientistas alertam que compreender e monitorar o El Niño se torna cada vez mais importante. Embora seja um fenômeno natural, sua interação com as mudanças climáticas pode transformar eventos já conhecidos em desafios ainda maiores para governos, empresas e populações em todo o mundo. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like e aproveita para se inscrever em nosso canal. Você vai ajudar e muito a comunidade do Olhar Digital a crescer ainda mais, alcançando mais gente com jornalismo de credibilidade quando o assunto é ciência e tecnologia. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Olhar Digital, o futuro passa primeiro aqui.